ontem a Tainá e o Hugo fizeram aniversário, pelo menos comemoraram o aniversário. A gente também tem que lembrar, agradecendo pelas ajudas deles. E a gente está aqui tentando construir a nossa igreja brasileira, a Igreja Batista. E nós estamos nessa caminhada de tentar construir uma igreja, mais uma igreja de necessidade, mais uma igreja que de fato se preocupe com a realidade da cidade. Vamos estar clamando muito pelo Rio de Janeiro. É terrível tudo que a gente tem ouvido, que está acontecendo nessa cidade, não é, de violência, que a gente já estava meio acostumado, só que agora parece que tem requinte diferente, né? A gente está um pouco angustiado com essa situação, mas sabendo que o Senhor está conosco. E hoje a gente está aqui feliz demais, porque a gente está comemorando, está celebrando essa Páscoa de jeito tão simples. Então, a gente não tem nem toda a estrutura adequada, mas adorar o Senhor a gente não precisa disso. A gente adora o Senhor com aquilo que a gente tem, como a gente é, não é verdade? E eu peço a você que abra a sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 37, e depois então nós estaremos lendo também capítulo 16 de 1 a 7. Ok? Diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 15, a partir do 37. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e o serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após explicar-se, pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, veio do lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro: ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Vamos orar.
Deus, graças te damos por estarmos neste lugar. E graças te damos, ó Deus, porque nós, por tua graça, somos a tua casa, somos o lugar da tua presença. Obrigado, Senhor, porque juntos aqui, ó Deus, como igreja tua, estamos celebrando o amor incondicional do Senhor por nós, através de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela certeza que nós temos em Jesus, da vitória, Senhor Deus, constante em nossas vidas, porque nós servimos a um ser que ressurgiu, que venceu a morte, que vive e está, dando-nos a oportunidade de sermos justiça neste mundo. Nós oramos, agradecidos, Senhor, e fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Na sexta-feira nós lembramos do sepultamento do Senhor Jesus. Na sexta-feira nós nos emocionamos pensando no Jesus Cristo que foi torturado, que foi humilhado, que foi executado por amor a nós. Na sexta-feira também nós devemos lembrar de várias pessoas que também foram executadas no Rio de Janeiro e foram executadas nesse país. Na sexta-feira nós lembramos da Marielle, que foi executada, nós lembramos do Evaldo, nós lembramos do Luciano, nós lembramos do Vinícius, nós lembramos dos 111 tiros da Cari, nós lembramos da Cláudia, que foi arrastada, nós lembramos dos meninos de Maricá, que foram executados com a mesma arma, com um tiro na nuca. Nós lembramos do Amarildo, nós lembramos do Rafael Braga, que está preso injustamente até hoje, e lembramos de tantos outros que foram executados por um sistema opressor, por um Estado opressor, como também o foi Jesus. Mas nós temos a certeza sempre que quando a gente passa por uma sexta-feira, a gente sabe que o domingo vai chegar. O domingo vai chegar. E o domingo chegou. Independente das lutas que você esteja enfrentando, das dificuldades que você esteja experimentando, saiba que o domingo vai chegar. E o domingo, quando chega, é um domingo de vitória, onde o Cristo vence a morte. E todas as situações que nós experimentamos, nós lembramos de uma frase do Cristo na cruz, quando dizia: está tudo consumado, está consumado. Então, todas as lutas que experimentamos, ou todas as sextas-feiras que passamos, nós temos sempre que ter em mente que está consumado, e o Senhor venceu por nós, e nós também somos mais que vencedores, somos super vencedores por amor daquele, por causa daquele que nos amou. Ele morreu na cruz por nós. Então nada vai nos separar do amor de Deus, absolutamente nada. Esse texto aqui me ajuda a voltar para esse momento dessa esperança que nós temos em nosso coração, ou melhor, essa certeza que nós temos no nosso coração. Todas as outras religiões, elas têm os seus senões, ela tem as suas dificuldades, ela tem as suas lutas, ela tem a sua teologia, mas nenhuma religião tem, como a religião cristã, a perspectiva da ressurreição. E a ressurreição é algo que nos garante a certeza de que um dia estaremos em um lugar completamente novo, ou este lugar será completamente restaurado pela vinda de Cristo Jesus. É muito interessante, você sabe muito bem, somente vou voltar no texto rapidamente para que a gente possa relembrar. Jesus Cristo, quando morreu, a Bíblia diz que ele expirou, e é muito interessante ver a surpresa de Pilatos, mas já morreu, porque Jesus Cristo decidiu que estava consumado. Foi naquele momento que ele tomou essa decisão, e aí então a gente vê que ele expirou, e ali naquela sexta-feira
veio a falecer. E ele morreu então na sexta tarde. E no outro dia, obviamente, era o sábado que tinha até o pôr do sol, né? De sexta, sábado começava no pôr do sol. Então havia necessidade de se enterrá-lo naquele momento, porque senão seria o sábado, e sábado os judeus não trabalham. Então, por isso, José de Arimateia, ele se preocupou logo em resolver essa questão, e ele foi logo falar, correu riscos inclusive, mas ele, sendo do Sinédrio, não tendo concordado com aquele julgamento, mas ele foi então até Pilatos para pedir que ele pudesse retirar o corpo e pudesse enterrar. Então é muito interessante perceber que a ressurreição tem uma validade do próprio José de Arimateia, que foi um testemunho ocular da situação. Ele tirou o corpo, ele envolveu o corpo, ele era uma testemunha ocular. Também as mulheres que estavam preocupadas em realizar o rito comum daquela época de colocar perfume no corpo do cadáver, e então elas também se transformaram em testemunhas oculares daquela situação. O apóstolo Paulo disse que muitos viram, mais de 500 pessoas tiveram a oportunidade de ver Jesus ressurreto. Então, e ele dizia, e muitas delas estão vivas ainda. Então a gente serve ao Senhor Jesus, que na verdade é o Senhor que venceu a morte, nos dando a oportunidade de fazer. E aí a gente vê então a ressurreição. O que essas mulheres então testemunharam? A Bíblia nos mostra que elas foram com uma intenção, a intenção de cuidar daquele cadáver. E chegando lá, elas tiveram aquela experiência extraordinária de um anjo conversando com ela, e começa a dizer, olha, ele não está mais aqui não, ele ressurgiu, ele ressuscitou. Um jovem, que Marcos chama de um jovem, e esse jovem começa a dizer para ele, não, ele não está mais aqui, ele ressuscitou, ele está vivo. Ele dá então uma orientação, vá aos discípulos e fala para Pedro também, para que estejam lá na Galileia, porque ele já está adiante deles, e lá ele vai se encontrar. Me chama muita atenção isso, porque Jesus Cristo retorna com aqueles discípulos após a sua ressurreição para o lugar periférico, para a periferia. E me parece que é justamente na periferia, nos lugares mais periféricos, onde os milagres vão acontecendo. E é muito interessante perceber que aqueles homens e também aquelas mulheres esqueceram completamente do que Jesus Cristo havia falado. Isso me chama a atenção. Elas ficaram surpresas com a ressurreição de Jesus. Os discípulos também tiveram muita dificuldade de entender isso. No texto de Marcos, posterior ao texto que nós lemos, elas foram avisar e ninguém acreditou. As pessoas não estavam acreditando. E é interessante porque Jesus Cristo, o próprio livro de Marcos, no capítulo 8, 9 e 10, Jesus Cristo está dizendo, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressurgir. Mesmo assim, eles não creram, ficaram surpresos. Isso às vezes me faz pensar que esse Jesus que disse que ressuscitaria, também disse que voltará. E é muito interessante perceber o quanto nós pouco cremos nisso. Isso me chama a atenção. Você ouve pouquíssimas vezes mensagens nas igrejas evangélicas falando sobre a vinda do Cristo, mas ele disse que o faria. Portanto, a gente não sabe obviamente quando, mas talvez a gente tenha que pensar nessa questão, se nós verdadeiramente cremos na vinda de Cristo. Esses discípulos não acreditavam na ressurreição de Jesus. Foi necessário um anjo dizer para eles, olha, ele ressuscitou. Mulheres, ele ressuscitou. E vão lá e avise
avise aquelas pessoas que andaram com ele tanto tempo, avise aquelas pessoas que quando ele foi preso se afastaram dele, se distanciaram dele completamente, avise aquelas pessoas que negaram a ele e deixaram ele completamente só, avise que ele quer ter um encontro com eles novamente, mas ele quer ter um encontro não em Jerusalém, não no centro, quer ter um encontro na periferia, quer ter um encontro lá no canto para conversar particularmente com eles. É claro que eles tinham motivos. Os gregos, por exemplo, não acreditavam na ressurreição. Os judeus até acreditavam na ressurreição, mas não acreditavam da mesma maneira. Acreditavam que era uma ressurreição futura e coletiva, onde todos ressuscitariam juntos. Não acreditavam numa ressurreição individual. Esse encontro de Jesus com os seus discípulos está lá no livro de Lucas, capítulo 24. Alguém leia para mim Lucas 24, 36 a 46. Falavam ainda essas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: Pai seja convosco. Eles, espantados e aterrorizados, pensavam que viam um espírito. Ele, porém, lhes disse: Por que estáis perturbados? Por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Tocar em mim e ver. O espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Sendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Não acreditando eles ainda por causa da alegria, estando admirados, perguntou-lhes Jesus: Tens aqui alguma coisa que comer? Eles lhe serviram um pedaço de peixe assado, um favo de mel. É interessante observar isso. Eles precisaram ter então esse contato com Jesus. Jesus Cristo mostra as marcas, aquelas marcas que foram aquelas cicatrizes que foram deixadas para que eles pudessem compreender que aquilo que ele havia dito anteriormente já tinha acontecido de fato. Jesus Cristo ressurgiu, venceu a morte. E ele estava ali em carne e osso. Como isso aconteceu, não sei, não vou saber, não vou entender nunca, não é? Ele estava ali em carne e osso mesmo. E muitos puderam ver por muito tempo, por um bom tempo, esse Jesus ressurreto, como está lá em 1 Coríntios 15, 5 e 6. Depois você vai poder ler. Não era alucinação, não foi uma coisa que cada um foi falando para outro, inventando. Jesus Cristo ressurgiu. Nós servimos sim a um Cristo vivo e venceu a morte. Portanto, a gente tem que ser sempre isso em nosso coração. A gente não precisa estar preso, vivendo uma vida de derrota, porque a gente serve um sujeito que venceu a morte, a opressão, a tortura, tudo isso por nós. Isso gera esperança em nosso coração quando a gente está enfrentando as nossas sextas-feiras. Desculpe-me aqui o trocadilho. Então, a morte de Jesus significa que não há morte para nós. A morte de Jesus significa que não há morte para nós. A ressurreição de Jesus significa a nossa ressurreição. Em Cristo Jesus nós vamos ressurgir. Nós vamos ressurgir. A Bíblia diz lá em Filipenses que o nosso corpo será transformado em corpo glorioso. Como isso vai acontecer também eu não sei, mas eu tenho a certeza que isso vai acontecer, porque o Evangelho que a gente crê não vai somente ao Jesus histórico e fim, termina na cruz. Não, tem uma coisa que me chama muita atenção no filme A Última Tentação de Cristo. Esse filme foi muito criticado, e aí levaram um debate no seminário, no Seminário Batista do Sul, quando lá estudaram. E o professor perguntou o que vocês acharam desse filme. Todo mundo falando muito mal do filme, não é? Que era um desrespeito, tudo. E aí quando ele me perguntou, eu disse que eu vi aquele filme como
um filme evangelístico, né? Eu fui totalmente fora da curva, né? E quase me mataram. Mas você fala de um filme desse, é um filme evangelístico. Mas me chamou muita atenção no filme, duas coisas me chamaram muita atenção. Primeiro, quando Paulo começa a conversar com Jesus, e Jesus Cristo fala: você está falando de mim? Eu não sou esse não. Então, olha, eu não estou falando de você que está aqui, eu estou falando de um Cristo que morreu e ressuscitou. E me chamou muita atenção aquele diálogo de Paulo com ele. Mas o que mais me chamou a atenção foi o momento da cruz. Lá no momento da cruz, quando ele estava lá, ele disse: está consumado. A gente imagina Jesus Cristo dizendo está consumado, e a gente sempre imagina com uma certa tristeza, está consumado. Mas li um filme, mostra que ele dá uma gargalhada feliz e diz: está consumado. Ele cumpriu a missão de morrer na cruz e ressurgiu vencendo a morte. É esse Cristo que você segue. É esse Cristo que você segue. E aí me chama a atenção, meus queridos irmãos, que a gente pode fazer a pergunta finalizando: o que a ressurreição causa para nós hoje? Primeiro, uma perspectiva individual, essa compreensão de que nós estamos aqui de passagem, que a igreja é uma paróquia no sentido de ser passageira. Nós estamos aqui de passagem porque nós somos marcados pelo sangue do Cordeiro, e nós já temos a certeza de que um dia um novo céu, uma nova terra se estabelecerá e o Senhor reinará para sempre, e nós estaremos juntos com Ele. E a outra perspectiva é essa perspectiva coletiva. Se nós somos atingidos pela certeza da ressurreição, nós temos obrigação de produzir vida enquanto aqui estivermos. Nós temos obrigação interna e íntima de buscar justiça para as outras pessoas, porque nós fomos alcançados pela justiça de Deus. Jesus Cristo se tornou justiça em nosso lugar, se sacrificando por nós. Nós temos então agora essa missão de, como ressurretos que já somos, porque a vida eterna não acontece somente quando nós morrermos. Nós já temos a vida eterna em Cristo Jesus. Já temos. Quando nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós já temos a certeza dessa vida eterna. Portanto, a gente, tendo essa certeza, a gente não pode se habituar com as perspectivas e os mecanismos de morte, de destruição da vida. A gente tem que se preocupar sim com quem está do outro lado sofrendo. A gente tem que se incomodar sim quando pessoas são executadas em nossa cidade. A gente tem que se preocupar sim quando 6.160 pessoas são assassinadas pela polícia no Brasil em 2018. 6.160. A gente tem que se incomodar com essa situação, porque nós temos a certeza da nossa vida eterna, da ressurreição. E nessa perspectiva, a gente tem que buscar justiça, tem que buscar produzir vida onde nós estivermos, na cidade que estivermos, por onde passarmos. Que Deus nos ajude assim, que a gente possa, dentro dessa compreensão, lutar para que os valores do reino de Deus sejam uma realidade nas vidas das outras pessoas. Que Deus a todos abençoe. Com a graça do Senhor Jesus, permaneça conosco.